Sabe, gente, quando eu fui convidada para estar aqui no dia de hoje, eu fiquei pensando muito, conversando muito com o Senhor, mas Ele me deu uma palavra que ela estava latente no meu coração e ela não saía. E quando eu sempre sou a pessoa que gosta de ver outras opções, talvez será que é isso mesmo que o Senhor quer falar? Deixa eu buscar um pouco mais. Às vezes fico, ai Deus, confirma a palavra. Ai, aparece no céu, escreve no céu para mim, que é isso que eu preciso dizer. Mas a verdade é que essa palavra não saiu do meu coração. E eu quero contar para vocês uma história que vocês provavelmente devem conhecer. Essa história é bíblica, mas essa história, ela apresenta o nosso Deus. E Ele se apresenta para nós de várias formas. Nós somos filhos e Ele é o Pai. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Ele é o grande amigo que nos faltava. O Senhor, Ele se apresenta para a gente de muitas e muitas formas e todas elas são bíblicas. Recentemente, quando eu cheguei na Poema, quando eu me casei com Fê e vim para a Poema, Deus finalmente se apresentou para mim como Pai. Eu conhecia um Deus que era meu Senhor e eu vivia a vida toda numa igreja evangélica. Desde pequenininha eu servia a igreja evangélica. E a verdade é que eu tinha Deus como meu Senhor. Isso me trouxe muitas coisas boas. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, com muita reverência. Eu sempre entendi a reverência na presença de Deus, a disciplina, o compromisso. Eu sempre permaneci ali porque eu olhava para um Deus que é Senhor, aquele que eu temia. Só que em determinado momento, aquele temor, ele também virava medo. E eu tinha medo do castigo, medo do inferno, medo de viver alguma coisa diferente. Então, muitas e muitas vezes eu simplesmente não me abria para o meu Deus. Eu não conversava com o meu Deus. Eu tinha medo de que Ele visse todas as falhas que tinham dentro de mim. Como se Ele não pudesse ver, como se eu pudesse mascarar aquilo. Mas por muitas vezes eu mascarava. Por muitas vezes eu disfarçava a verdade que estava dentro do meu coração, que não era tão bonita. Até o dia em que eu me tornei uma poemeira. O dia em que eu me casei com o Felipe, o Senhor começou a se apresentar para mim como Pai. E a partir dali eu comecei a experimentar da graça. De uma graça de um pai que me pega no colo, que me dá os braços e diz, olha minha filha, você pode errar porque você está aprendendo, mas eu vou te ensinar coisas maiores e melhores. Eu estou aqui porque eu quero te ensinar e você tem a mim, e eu vou cuidar de você. Eu vou continuar te protegendo, te amparando. Eu estarei com você. Não é você contra o mundo, eu estou com você. Eu estarei com você para sempre, eu sou o seu pai. E Ele começou a se apresentar para mim dessa forma. Mas essa história que eu quero ler para você, ela traz a revelação do Senhor de uma forma muito diferente, muito curiosa. É a história que o Senhor usou na vida de um homem. Ele pegou um homem que era um profeta, que falava do Senhor. Ele contou uma história através desse homem. Oséias, eu acho que você conhece ele. Oséias, ele não foi escolhido para contar uma história. Ele foi escolhido para ser uma história. Tudo que aconteceu na vida dele contava algo que o Senhor queria dizer às pessoas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Oséias, no capítulo 1. No verso 2. Lá diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, dê a ela o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia eu quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente. Ela deu à luz a uma filha, então o Senhor disse a Oséias, dê a ela o nome de Loruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de ter desmamado Loruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê a ele o nome de Loami, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Aqui parece uma história bem difícil. Oséias era um profeta de Deus. Ele era um homem tão crente que o nome dele significava Jeová é a salvação. Ele é um homem
que ele foi escolhido para falar do Senhor. No tempo dele, ele pregava sobre Deus. Ele pregou no Reino do Norte, ali por volta de 750 a.C. Havia uma prosperidade financeira na época, mas também havia muita idolatria. As pessoas, elas colocavam a idolatria no meio do culto ao Senhor. Elas misturavam as coisas. O coração delas estava corrompido pela idolatria. E ele foi levantado como um profeta de Deus. Ele era um homem de Deus. As pessoas olhavam para ele e viam o que Deus estava falando. Só que de repente Deus manda ele se casar com uma mulher adúltera. Então você imagina um grande profeta no nosso meio, onde Deus fala diretamente, vai lá e toma uma mulher que se dobra a outros deuses, que é uma mulher que adultera, que é uma mulher que tem um vício sexual. E de repente os filhos dele se chamam Jezreel, uma terra onde teve chacina, derramamento de sangue. De repente a outra filha chama Loruama, não amada. O último filho chama, não é o meu povo. Ele não é o meu povo. O que será que Deus estava dizendo a partir daquela vida? Parece que a vida do profeta ficou bagunçada. E o que será que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Mas a verdade é que essa história é uma história de amor, uma história de infidelidade, mas uma história de restauração. Deus usou a vida de Oséias porque ele queria contar uma história. E muitas vezes a gente passa por momentos muito difíceis, mas às vezes o Senhor quer contar uma história através da sua vida. Ele não te chamou só para dizer, só para falar, mas ele te chamou para viver uma história que ele tem para contar. E Oséias foi esse homem. E sabe, a gente pode então entender que a analogia que o Senhor quer fazer é que aqui ele não se revela como pai para nós que somos filhos, ou como um pastor para nós que somos ovelhas. Mas ele mostra que o nosso relacionamento com ele é um casamento. O nosso casamento com Deus é um casamento ruim. Porque Gomer, ela representava o povo de Israel naquele tempo. Oséias representava o Senhor. E se a gente fizer a analogia, então, a gente tem o Senhor como quem está dentro de um relacionamento, de um casamento. Mas esse casamento não é bom. Só que tem uma boa notícia. A boa notícia é a cura e a restauração para esse casamento. E nós encontramos essa cura. Eu não sei quantos de vocês são casados. Aleluia. Glória a Deus. Para todos que são solteiros, o Senhor tem preparado para você uma grande bênção. Amém? Só que se você que é casado aqui, você pode dizer, de todas as coisas difíceis que você fez na vida, o casamento foi a mais difícil, não foi? Talvez seja a coisa mais difícil, não é? O casamento, ele demanda de nós coisas muito diferentes, muito difíceis. E tem uma coisa que nós precisamos ter quando passa aquela fase da paixão, quando a gente está no primeiro amor, que a gente se apaixona e a gente acha tudo que a pessoa faz lindo. A gente namora, a gente fala, meu Deus, esse é o amor da minha vida, eu encontrei a minha pessoa. Ele é demais, ele é perfeito, ele é tudo, meu Deus. Só que aí você se casa. E quando você se casa, você começa a conviver com aquela pessoa e você começa a perceber que ela é muito diferente de você. Ela veio de uma casa, de uma criação diferente da sua. E aí nós unimos pessoas diferentes e tá lá a gente. Tá lá a gente tentando se encaixar dentro de alguém que é diferente da gente. Vamos lá dia após dia. E aí começa algo difícil. Só que o casamento, ele exige prioridade. A história que Deus contou através da vida de Oséias nada mais é do que um convite para nós para termos prioridade com o Senhor. A prioridade é quando aquilo que o seu amado diz sobre você é mais importante do que o que todo o resto do mundo diz sobre você. E quando nós nos casamos, eu pelo menos, o Felipe, ele sempre foi a pessoa das palavras, então ele me afirmava muitas coisas. E às vezes eu pensava, meu Deus, eu podia ter conhecido ele antes. Porque quando ele diz para mim que eu sou bonita, não importa se o mundo inteiro disser que eu sou feia, eu me sinto bonita. Quando ele diz para mim que eu sou uma pessoa boa e legal de conviver, não importa o que todo mundo na minha vida toda disse para mim, eu me sinto realmente uma pessoa boa de conviver. Sabe, a prioridade é quando você escuta o que o seu amado tem para dizer sobre você. E quando aquilo realmente faz efeito dentro da sua identidade. Então o convite do Senhor é para que primeiro a gente tenha prioridade.
Sabe, chega um momento da nossa vida, a gente conhece o Senhor, a gente queima no primeiro amor, a gente o ama, a gente se dedica para Ele, tem coisas maravilhosas. Só que nós convivemos com pessoas no mundo cristão. Nós participamos de uma igreja e nós encontramos pessoas diferentes de nós. E em certo momento a gente começa a ver a dificuldade dessa caminhada. E não só o primeiro amor, e não só a coisa bonita de tudo isso. Só que o Senhor te convida a não dar prioridade para o que qualquer outra pessoa diz sobre você, sobre o que os outros falam, mas para dar prioridade, na verdade, que Ele diz sobre você. E o que o Senhor diz sobre você. E o quanto isso tem efeito na sua vida. Quanto você realmente acredita nas verdades que o Senhor diz para você. Porque Ele diz, Bruna, Deus não está falando comigo. Mas Deus não está falando comigo, faz tempo que eu não escuto a voz de Deus. Quero fazer um convite para você. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a sua Bíblia. Bruna, mas eu quero ouvir a voz de Deus audível. Então leia a Bíblia em voz alta. Lá tem verdade sobre você. E se você dá prioridade para esse casamento, aquilo que o seu amado diz sobre você determina toda a sua identidade. Não tem nada no mundo que pode ser dito sobre quem você é, onde você vai chegar, onde você não vai chegar, que o seu amado não possa dizer e te dar mais força para continuar. É a prioridade que nos mantém quando a gente passa aquela fase de primeiro amor, quando a gente passa aquela fase de se entregar e de queimar e parece que as coisas estão começando a ficar difíceis. O Senhor te lembra, olha, dá prioridade para mim, dá prioridade para o que eu estou falando. Eu ainda tenho falado. Eu sempre estou falando, o Senhor sempre está falando com a gente. O Senhor sempre está falando com você. Você pode ter certeza de uma coisa, um medo que eu tinha quando eu fiquei grávida da nossa filhinha Manu, ela tem 3 anos. Um dos medos que eu tinha é que eu nunca mais ia conseguir me dedicar ao Senhor. Eu achava que Ele não ia mais falar comigo porque eu ia estar ocupada demais cuidando de um bebê. E eu morria de medo daquilo. Eu falava, e agora, Deus? Será que eu vou ter tempo com Deus? Será que eu vou conseguir me dedicar às coisas de Deus? E agora? E o momento em que Deus mais falou comigo foi olhando para minha filhinha. Quando ela dormia, quando ela precisava de mim, quando ela acordava e olhava para mim e se acalmava, Deus estava ali e Ele estava falando sobre mim. Sabe, tudo na nossa vida tem uma mensagem do Senhor para nós. Só que às vezes a gente está distraído demais com as vozes dos outros que nem importam tanto. Com as vozes dos outros que não dão para nós uma identidade verdadeira. Mas se você prestar atenção, o Senhor tem dito coisas sobre você. Então a prioridade, ela é a primeira coisa que nós precisamos dar para o nosso cônjuge, para termos um casamento bem-sucedido. A prioridade de eu estou fazendo um plano, mas primeiro eu preciso falar com meu marido. Eu quero muito fazer isso aqui, mas eu não vejo a hora de conversar com ele para ver se ele concorda. Essa é a prioridade que Deus precisa ter de você. Quantas vezes o mundo inteiro sabe os nossos planos e Deus ainda não sabe deles? Quantas vezes nós ligamos para um amigo, mandamos um WhatsApp para alguém, para o nosso líder, contando aquilo que está no nosso coração e que nós queremos fazer, mas a gente não se comunicou com o nosso amado. A prioridade é do nosso amado. A prioridade é ouvir o que Deus tem a dizer a respeito. Se Ele quer, se Ele não quer, qual é o caminho que Ele tem guiado para nós. E de verdade, você não precisa de muletas para fazer isso. Você não precisa de um Moisés para fazer isso. Muitas vezes o seu pastor vai te direcionar e vai ser incrível. Mas muitas vezes o Senhor também tem algo para falar diretamente com você. E você pode buscar, você pode dar essa prioridade para Ele. Porque Ele dá essa prioridade para você. Ele te escuta, Ele quer se casar com você. Uma segunda coisa que a gente pode ter, que a gente deve ter para um casamento bem-sucedido, é a intimidade. A intimidade, ela é conhecimento e ela é tempo junto. Eu não sei como vocês lidam com a intimidade no casamento, mas eu sou uma pessoa muito tímida. E quando eu casei, era muito difícil. Desde a lua de mel, a gente sair para aquela viagem legal, a gente foi para Gramado, e a gente estava no quarto de hotel, a gente saía, comia, no final do dia a gente tinha que voltar para o quarto de hotel, e aí toda aquela comida precisava, ser eliminada. Ai, meu Deus do céu, era tão difícil para mim, a minha mão suava, eu falava, meu Deus. Só que depois de alguns meses, essa intimidade, ela já se tornou normal. Essa intimidade vem de um conhecimento e de um tempo que você passa junto. É possível ser casado e viver como 2 estranhos dentro de uma casa. Mas a verdade é que se você realmente conhece o seu parceiro, é porque você passou
tempo junto com eles. A gente vai desenvolvendo intimidade. E esse também é o convite de Deus para nós, que a gente se desenvolva em intimidade. Sabe que eu tenho uma coisa que as pessoas que me veem, me conhecem, ou não convivem muito comigo, elas sempre falam assim para mim: ai, Bruna, você é a pessoa mais doce que eu conheço. E eu sei que talvez você está ouvindo a minha voz, está te dando até um pouquinho de sono, né? Então, porque eu tenho uma voz muito doce. E aí, às vezes, as pessoas falam assim para mim: nossa, você é uma pessoa tão, tão, tão doce. Olha, sai doçura de você, que coisa linda. E aí, dentro de mim, eu já penso assim: enganei mais um. Aí, porque de verdade o que tem peso? Se o Felipe subir aqui, e se ele subir, gente, e falar assim: a Bruna é a pessoa mais doce que eu conheço. Só que ele não vai subir para falar isso. Ele nunca diz isso, gente. Quando os outros falam que eu sou doce, ele nem concorda. Ele fica aqui, ó. Ele, sabe, visualiza e não responde no WhatsApp? É isso que ele faz. Ele visualiza e não responde. Ele paralisa. E a pessoa: você é tão doce, você é tão amável, sai tanta doçura de você. Mas aquele com quem eu passo tempo junto de verdade, ele sabe, ele tem intimidade, ele me conhece como ninguém mais conhece. Um dia ele vai dizer que eu sou a pessoa mais doce que ele conhece, em nome de Jesus. Amém. Mas a verdade é que nós precisamos passar tempo com o nosso amado. A intimidade, ela não vem de domingo em domingo. Não tem nada que a gente vai conseguir se a gente só treinar o nosso coração, o nosso espírito, domingo após domingo. A verdade é que a intimidade é um convite de Deus para você, que você pode passar tempo com Ele, que você pode conhecê-lo, que você pode deixar Ele te conhecer. E aí entra eu, que era a Bruna toda medrosa do Deus Pai, medrosa de um Deus que podia me conhecer internamente. E muitas vezes eu até fazia uma oração mais bonita para Ele. Às vezes eu começava uma oração agradecendo, para depois pedir, e pedia rapidinho, para não ser aquela filha chata que incomoda, que fica pedindo muito. Eu queria sempre que Deus visse o melhor de mim. Só que também no meu processo como poema, aconteceu que Deus começou a me mostrar que Ele não precisa ver nenhuma beleza em mim, mas Ele precisa ver verdade. E isso tem sido um dos processos mais doloridos que eu passo, porque eu tenho muita vontade de agradar ao Senhor. Só que acima de agradar ao Senhor, eu preciso que Ele me conheça e eu preciso conhecê-lo. E sabe, algo que nós temos passado no nosso casamento, recentemente, eu fiquei extremamente chateada por saber que ainda existiam coisas que eu precisava ajustar no meu casamento. Mas, ao mesmo tempo, quando o Senhor começou a se revelar para mim e para o Felipe, nos mostrar que Ele não quer a nossa beleza, a nossa melhor performance, mas Ele quer a nossa verdade, coisas incríveis começaram a acontecer na nossa vida. Grandes coisas começaram a acontecer no nosso casamento. Grandes coisas que nós não destravávamos, a gente começou a destravar quando a gente simplesmente começou a ser verdadeiro, um com o outro e na presença do Senhor. Deus não precisa da sua performance, porque Ele não está impressionado. Não tem como impressionar Deus. E uma das maiores lições que eu aprendi foi essa: Deus não estava aqui sentado olhando para mim dizendo: uau, muito bem, é isso mesmo que eu quero que você faça, parabéns. É desse jeito que fala. Deus não se impressiona com nada do que eu posso fazer. Tudo que eu faço foi Ele que me deu. Tudo que você faz foi Deus quem te deu. Ele não está impressionado. Mas tem algo que Ele busca, como quem quer se casar com você, é intimidade. Ele quer te conhecer de verdade. Ele quer ver de verdade aquilo que existe dentro de você. Ele quer ouvir de você, da sua boca, as feiuras que existem dentro do seu coração. Ele te conhece, mais do que qualquer pessoa, mais do que você mesmo. E Ele te convida a passar tempo junto com Ele, para que você se desenvolva em intimidade com seu Deus. Esse é o convite dele. Ei, se casa comigo. Mas não se casa comigo nesse casamento de fachada, onde um dorme no sofá ou cada um dorme no seu quarto, mal se conversam. Se casa comigo como quem realmente quer passar tempo comigo, como quem realmente quer se desenvolver em intimidade. E isso não tem fim. Às vezes a gente acha que existe uma escada que a gente vai alcançar numa vida com Deus, a gente vai subir vários degraus, a gente vai subindo de cargo na igreja, a gente vai liderando e crescendo, até que a gente alcance o topo, pegue a bandeirinha e diga: uau, eu sou muito íntimo de Deus.
Às vezes a gente olha para um pastor e a gente imagina que a gente tem que pedir oração para ele, porque a oração dele é respondida em um dia útil. A nossa é respondida tipo 1 mês, 2 meses, 3 meses, olhe lá. Então a gente quer ver um homem de Deus e fala, ele tem muita intimidade. Só que a verdade é que isso é tão individual, tão singular. O Senhor convida você. Você não vai ficar subindo degraus e degraus até alcançar a intimidade. Até o fim da vida e eternamente, nós continuaremos conhecendo Deus. Então, o convite de intimidade, ele é eterno, é para sempre, é para todos os dias. A intimidade é para sempre. Ainda tem coisas que eu não conheço totalmente do Felipe, eu ainda me surpreendo com coisas que ele diz. Só que é tão incrível que nós podemos prosseguir nessa caminhada. Nós vamos continuar dia após dia nos conhecendo, passando tempo juntos, descobrindo algo sobre nós. Imagine o Senhor. Ele tem muita coisa para te revelar ainda. Então, quando as coisas começarem a parecer difíceis na caminhada com o Senhor, quando talvez, sabe, aquele fogo não queima mais, tem muita gente ultimamente falando comigo e dizendo, Bruna, eu tenho dificuldade de queimar com o Senhor. Eu não estou queimando mais como eu queimava antes. Parece que as coisas elas estão normais. Sabe, parece que isso, a vida cristã, ela já faz parte, ela já entrou na minha vida. E eu não tenho mais aquela coisa do começo, que eu morria de amores pelo Senhor e eu queria Ele. Mas em algum momento a gente vai precisar desenvolver um amor maduro. Quando eu me tornei mãe, eu também aprendi isso. Eu me tornei mãe, comecei a ir para a igreja e a sensação que eu tinha era que era melhor eu ter ficado em casa. Porque eu ficava com ela nos meus braços e eu tinha que dar tempo para ela. E eu queria, na verdade, ir para a igreja e ter aquela experiência que me fizesse cair no chão. E que me fizesse ficar rindo com o Senhor. E depois chorando com o Senhor. E recebesse a palavra que fosse a chave da minha vida. E então eu ia tremer e receber no Espírito uma coisa muito louca. Porque eu queria a experiência. Mas a gente não pode caminhar pela experiência com Deus. Nós caminhamos com o Deus que nos dá a experiência. E muitas vezes essa experiência não vai ser do jeito que a gente espera. Muitas vezes essa experiência vem de um amor maduro. Sabe, quando é difícil sentir a presença de Deus, a gente apresenta a nossa presença para Ele. E a gente diz, Senhor, eu estou aqui. Com a Manu nos meus braços na igreja, muitas vezes eu fazia isso. Deus, eu te dou a minha presença, eu vim até aqui. Eu estou aqui. Eu te apresento o que eu tenho, eu estou aqui, porque às vezes eu não vou ficar, você não vai permanecer pelo que você sente, você vai permanecer pela sua decisão. Porque se você esperar a experiência com Deus, eu quero te dizer, as igrejas estão cada vez mais sabendo promover uma boa experiência. E a verdade é que você vai sentar numa cadeira, ter uma boa experiência, ficar ali algum tempo e de repente, quando seu coração não queima mais, você vai sentar numa outra cadeira, de uma outra igreja. Talvez você sente em outras cadeiras de outras religiões, buscando sentir. Mas nós ficamos porque nós decidimos ficar. Há uma decisão dentro de nós, como quem quer ter intimidade. Assim como no casamento você decide ser íntimo, porque você decide passar tempo com seu cônjuge, você decide estar com ele. Tem algum momento do seu dia que você vai precisar sentar com seu cônjuge e simplesmente dividir a sua vida com ele. Não dá para passar o dia inteiro fingindo que a gente não está ali, sabe? Mal dá bom dia, cada um faz suas coisas. Para que você realmente se sinta amado, para que você realmente desenvolva essa intimidade, sabendo que ele te conhece, você o conhece, você vai precisar passar tempo com ele. E o convite do Senhor é esse. Quantas vezes a gente se distrai com as outras coisas. A gente vem no domingo na igreja esperando uma nova experiência para nos recarregar para a semana. Segunda-feira você chega cheio porque você recebeu na igreja. Só que sábado você já está cambaleando. Você precisa chegar aqui no domingo já com 1% de crente que te restava para poder recarregar aquilo de novo. E Deus não espera isso de nós. O convite dele é diário, o convite dele é eterno, o convite dele é para sempre. Essa é a intimidade que nós precisamos ter. Porque tem uma terceira coisa. A prioridade nos faz cada vez mais dar importância para o nosso amado. A intimidade nos faz cada vez mais conhecê-lo. E aí existe uma terceira coisa que ela é sensacional. É o potencial de mudança de vida que um casamento nos traz. Quanto mais você conhece uma pessoa, o potencial de você se tornar parecido com ela aumenta. Quanto mais você conhece uma pessoa e tem intimidade com ela, mais coisas ela sabe apontar sobre você que precisam ser mudadas. Ou mais coisas você aprende com ela.
Eu sou essa pessoa, gente. Eu sou essa pessoa mais melancólica, mais calma. Na minha casa, todo mundo escutava as coisas no volume mínimo. Meus pais detestavam barulho. Então eu cresci assim, sabe? Uma pessoa calma, silenciosa, às vezes melancólica, medrosa, tudo dava medo. Uma pessoa mais triste, mais voltada para o choro. O reino de Deus é de paz, de justiça e de alegria. Eu devo ser do departamento da justiça. Eu queria saber o que era certo, o que era errado, não queria errar com Deus. Queria e precisava saber todos os passos para fazer o certo. E aí eu conheci o meu marido. O meu marido, ele vem da terra dos crentes, onde a vida é sim um morango. Na casa dele, a vida era um morango. A minha sogra, gente, se vocês conhecerem a minha sogra, ela é prefeita da cidade dos ursinhos carinhosos. Da barriga dela sai amor, da barriga do meu sogrinho sai carinho. A primeira coisa que ela disse para mim foi: eu não aceito ser chamada de sogra nem de Ana, eu só aceito ser chamada de sogrinha. Cadê seu celular? Pode anotar meu número, sogrinha. E foi assim desde quando eu comecei a namorar até hoje. Meus pais chamam ela de sogrinha. A sogrinha já chegou? Eu falei, tá chegando. Mas sabe, eles são talvez o departamento da alegria. A casa do Felipe, lá no reino de paz, justiça e alegria, você vai encontrar alegria. Todo mundo acorda muito feliz, todo mundo é muito positivo, todo mundo tem coisas grandiosas para fazer. Só que não se enganem, a pessoa da alegria, ela não é da paz. Com a mesma facilidade que ela fica feliz, ela também fica brava. Essa é a pessoa da alegria. A pessoa da paz, ela é aquela pessoa que tudo tá bom para ela, mas a tendência dela é de estacionar na vida, porque não precisa fazer, também não precisa ir, também não precisa, né? E é isso. A pessoa da justiça é mais dura, ela se cobra muito, a cama dela talvez é de concreto, não descansa. Então, quando eu casei com o Felipe, ele trouxe alegria para minha vida. E eu trouxe disciplina para a vida dele. E foi muito bom. Quando a gente passou a se desenvolver em intimidade, cada um tinha algo para acrescentar na vida do outro. Isso foi muito precioso. Até hoje, o Felipe é a pessoa que me traz otimismo, alegria, não precisa ficar com medo. Vamos curtir, a vida é um morango. E eu trago para ele, olha, precisa ser feito algumas coisas, né? De vez em quando precisa ter responsabilidade. A vida nem sempre é um morango. Mas assim, a verdade é que o potencial de mudança de vida, ele só vem da intimidade. Quando você começa a conhecer essas características. E para que a gente mude realmente de vida, a gente se casa com Deus e a gente conhece os atributos de Deus. A gente precisa conhecê-lo, passar tempo com ele. E só assim a gente começa a ser transformado naquilo que a gente precisa ser. Então a prioridade nos traz intimidade, que nos traz transformação. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você se parece com Ele. Quanto mais tempo você passa com o Senhor, mais dos atributos de Deus você recebe. Então, muitas vezes na vida, em comunidade, como a igreja, a gente quer amar o outro demais. Porque tem que amar o irmão, né? Então, eu preciso amar o irmão. Aí você olha para o irmão e fica assim, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que te amar. Mas a verdade é que só recebendo um atributo de Deus, você passa a amar os outros. Então, é só conhecendo o Senhor. O segredo para viver em igreja e amar essa igreja e não desistir dessa igreja é amar o Senhor e ter intimidade com Ele. Para que você receba cada vez mais esse potencial de mudança e você seja transformado dentro de você. Receba o atributo que o Senhor tem. Porque não tem outro lugar para a gente receber o que Deus tem para oferecer para a gente. E isso só se ganha com intimidade. Isso só se ganha dando prioridade para o que o Senhor tem para dizer para nós. Essa história aqui fala sobre um povo que estava vivendo bem, financeiramente bem, numa época política boa, mas que em algum momento deixou de dar prioridade para o que o Senhor estava dizendo. Depois, o povo de Israel, além de não dar prioridade, ele deixou de dar tempo com Deus. Ele passou a dar menos intimidade. Aquilo que Deus falava não era tão mais importante, então eles colocavam outros cultos, outros tipos de rituais de outras religiões dentro do culto ao Senhor. Deus perdeu a prioridade. Consequentemente, Deus perdeu, então, intimidade. Deus já não tinha intimidade com esse povo. E então, o que aconteceu como resultado? Esse povo estacionou na vida. Esse povo parou de ser transformado. E muitas vezes isso acontece conosco. Então Deus, ele decidiu contar essa história. Ele falou para Oséias, vai lá, casa com essa mulher adúltera, tenha filhos.
E todos os nomes dos seus filhos vão ser recados que eu quero dar para o povo de Israel. Então, haveria justiça, haveria derramamento de sangue. Aquele povo não era mais amado por Deus. E aquele povo não era mais o povo de Deus. A palavra vai falar ali mais para frente que Gomer, ela era uma mulher viciada sexualmente. Ela fugiu de Oséias. Ela deixou Oséias para viver com outros amantes. Só que lá em Oséias 3, no verso 1, se você quiser acompanhar, diz assim: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passa. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Oséias amou a Gomer. Isso custou. Havia um preço nesse amor. Mas esse era o recado que o Senhor queria dar. Ela se entregou para outros, ela tentou fugir para os braços dos amantes que ela tinha, e ela acabou sendo vendida no mercado escravo, como uma escrava sexual. Aquela cena, quando Oséias entra no mercado escravo para comprar a esposa dele de volta, às vezes eu fico pensando nisso, acho que o povo não tinha entretenimento naquela época. Então acho que qualquer coisa que acontecia, eles queriam saber. Aquela mulher, as escravas sexuais, elas eram vendidas, elas eram nuas, elas ficavam nuas ali na frente e alguém ia lá e comprava aquela escrava. Então Gomer, ela se mergulhou numa necessidade que ela tinha, num vício que ela tinha, e ela se viu ali, sendo vendida como escrava. Mas Oséias entrou no mercado escravo, ele pagou por ela, ele tomou ela nos braços dele e ele disse para ela, você não vai mais ser prostituta, você não vai ser mais de ninguém, você vai ser minha e eu habitarei com você. E olhando essa história, talvez a gente pode pensar assim, as pessoas poderiam olhar e falar, será que Oséias vai se vingar? Ele comprou a esposa como escrava, será que ele vai usá-la? Mas ele diz assim, eu habitarei com você e você habitará comigo. O que Oséias estava fazendo era dizer para o povo de Deus, dizer para o povo de Israel, que eles eram como Gomer. Mas em que ponto eles eram como Gomer? Eu que sou a pessoa toda certinha, não gosto de imaginar que o Senhor estava me comparando com Gomer. Ela era uma mulher que tinha muitos amantes, que fez errado, que fugia do marido, que não conseguia ter intimidade com o marido. Mas sabe, todas as vezes que nós não temos prioridade, intimidade, potencial de mudança de vida com Deus, nós estamos olhando para outros ídolos, nós estamos olhando para outros amantes, nós estamos nos entregando nos braços de outros amantes, e todas as vezes que a gente negar o amor que Deus tem para oferecer para nós, nós estamos fazendo com a nossa alma o que Gomer fazia com o corpo. Nós estamos fazendo com a nossa alma, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, o que Gomer fazia com o seu corpo. Nós estamos tentando, à medida que nós perdemos a prioridade do nosso Deus, a intimidade, nós estacionamos na vida, nós começamos a tentar buscar a falsa sensação de intimidade, de se colocar nos braços de outros amantes. E eu quero dizer para você que a oferta dos outros amantes, ela é muito rica, ela está aí fora e ela é gigantesca. O tempo inteiro existe um novo amante esperando para que você corra para os braços dele. Então, Deus usou a história de Oséias para fazer uma analogia para nós. Oséias se apaixona, ele ama, Deus ama, ele é apaixonado. Oséias é traído, Oséias é trocado, Deus é trocado. Oséias entra no mercado escravo para buscar de volta a sua amada. E eu quero fazer essa pergunta para você, como é que Deus entra no mercado escravo para buscar de volta a sua amada? Como é que Deus entrou de volta para te buscar? Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus que foi colocado numa cruz. E assim Deus dizia, ei, você é o meu povo, eu te amo,
E você não mais precisará se prostituir, você não mais precisará viver nos braços de outros amantes para criar a falsa sensação de que você está sendo completo, de que você precisa de intimidade. Você foi comprado. Você foi comprado por um alto preço. É assim que Deus conta essa história. Você foi comprado. Ali em Oséias 2, no verso 19, diz assim: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus, e eles responderão à terra. A terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que eu chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é o meu povo, e eu sou o seu Deus. É assim que Deus entra no mercado escravo, compra a sua noiva de volta, e Ele declara o seu amor para nós. Só que em muitos momentos, até hoje, nós nos perdemos porque nós deixamos de dar prioridade para a voz do nosso amado. E eu não sei se no meio da sua caminhada, no meio da sua semana, você deixa de dar prioridade em contar os seus planos, em dizer para o Senhor o que precisa ser dito, em se importar em ouvir o que Ele tem falado. Porque de verdade, meus amigos, essa é uma experiência individual. A vida cristã é a experiência individual mais coletiva que pode existir. Seus irmãos vão te afiar, mas há uma intimidade que só o seu casamento com o Senhor vai trazer para você. Os seus irmãos serão um convite constante para que você se torne mais íntimo de Deus. Às vezes até as coisas que você não gosta muito vão exibir um convite. Deus está te chamando para dar prioridade para Ele, intimidade para Ele, e assim, como consequência, ser transformado. E muitas vezes isso é através dos nossos irmãos. Nós precisamos de lugares como esse aqui, porque na nossa convivência, uns com os outros, o Senhor nos convida a olhar para Ele e para o casamento que nós temos com Ele. Porque às vezes não faz sentido a convivência. A igreja, ela é incrível. E se você é essa pessoa que fala assim, nossa, a igreja é demais, eu tenho um monte de amigo na igreja, a galera tá da hora. Eu sinto te dizer, em algum momento tudo isso pode virar. E você pode se sentir terrível. Você pode sentir que a galera não tá mais da hora. Só que a sua decisão de permanecer é quando você olha para o seu casamento com o Senhor e você decide dar prioridade e intimidade e se deixa ser transformado. Esse é o convite de Deus para nós. Até que você experimente do amor do Senhor. Você vai continuar, você vai precisar se colocar nos braços de outros amantes. Até que você experimente totalmente o amor do Senhor para a sua vida, constantemente você vai fugir e tentar se colocar, como Gomer fazia. Ela fugia de um marido bom, que dava tudo para ela, um marido que era um homem de Deus, e ela se jogava nos braços de outros amantes, até que você experimente o amor total que Deus tem para você. Constantemente você vai acabar fazendo isso. Sabe, nós não precisamos impressionar Deus. Nós não precisamos nos lançar como flechas. Nós não precisamos da força do braço para alcançar o lugar que próprio Deus falou que nós vamos chegar. Quando Deus diz que você vai chegar em tal lugar, quando Deus diz que você vai viver alguma coisa com Ele, Ele não está dizendo, vai até lá. Corre e vai, chega lá. Toma aqui, ó, se lança e alcança aquele lugar. Quando Deus te faz uma promessa, quando Ele revela a você quem Ele é, Ele está dizendo para você, se posicione, porque a sua força não está no seu impulso, a sua força está no seu posicionamento. E o seu posicionamento é dentro do amor que o seu amado tem para te oferecer. É tudo que Gomer não fez, ela só precisava se posicionar dentro do amor que Oséias oferecia para ela. E é tudo que nós precisamos fazer, somente nos posicionar dentro do amor que nos é oferecido dia após dia. E parece simples, mas é a coisa mais difícil do mundo.
É difícil você dizer, nossa, eu queria fazer, eu queria chegar, eu queria alcançar, eu queria que o tempo de Deus chegasse agora. Mas Deus diz assim, ó, para e se posiciona dentro do meu amor. Você é forte quando você desfruta do meu amor. Você tem um potencial de mudança de vida quando você desfruta do meu amor. Você é forte quando você me dá prioridade, quando você ouve a minha voz, quando você se interessa pelo que eu tenho para falar com você. Você é forte quando você se desenvolve em intimidade comigo. Quando você se torna mais íntima de mim e você me conhece. É isso que nós precisamos ser. Na nossa experiência individual, nós vamos conseguir derramar coletivamente para os nossos irmãos isso. Mas ainda assim, o convite do Senhor é: case-se comigo. Eu sou o seu amado. A galera pode ser muito da hora, mas eu sou o seu amado. As coisas, às vezes você enxerga defeitos, às vezes a caminhada começa a te cansar, mas eu quero dizer para você, eu sou o seu amado, eu sou o seu amado, eu sou o seu amado. Tudo termina no Senhor. Tudo termina no Senhor. E Ele nos convida. Essa prioridade para o seu amado. O que Deus tem dito sobre você? Ai, tá difícil aguentar esse processo. Ai, eu não tenho sentido mais nada. Eu quero te perguntar, o que Deus diz sobre você? Quais são as promessas que o Senhor tem para você? E ainda assim, se você não conseguir se lembrar de nenhuma, tem tanta verdade bíblica que o Senhor diz sobre você. Ele diz para você que você é amado. Ele diz para você que o caminho dele é melhor do que o seu. A visão dele vai além do que você pode ver. Então dê prioridade ao seu amado. Conta para ele os seus planos. Conta para ele o que você está sentindo. Deus não quer te ver bonito, Ele quer te ver verdadeiro. Teve tanto tempo na minha vida em que eu fazia orações que pareciam rezas na minha casa. O Felipe dizia, amor, ora por nós. Aí eu começava uma oração linda, com um coração ingrato. Eu começava uma oração, Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Então o Espírito Santo me invadia e falava, olha, a murmuração do seu coração está gritando mais alto do que as palavras que saem da sua boca. Eu estou ouvindo que você não está grata. Eu estou ouvindo, eu estou vendo que você não está vivendo isso. Mas, por favor, passe tempo comigo, me dê prioridade. Conte para mim o que você está sentindo. Conta para mim os seus planos, os seus sonhos. Você tem passado tempo, dado prioridade mesmo para o seu amado, contado quais são os seus planos para ele? E a sua intimidade e o seu tempo com ele, ninguém mais vai te dar esse tempo. Nenhuma igreja, nenhum lugar, ninguém mais vai acumular esse tempo de intimidade para você. Apenas o seu Deus. Mas o convite dele é diário e é eterno. Agora, quando nós começamos a estacionar na vida, quando a gente começa a entender o ciclo que está começando, o ciclo que está terminando, a gente entende de tudo, é sinal de que a gente está controlando a nossa vida. Quando Deus está controlando a nossa vida, as coisas parecem bagunçadas mesmo. Mas se a gente tiver intimidade com Ele, se a gente passa tempo com o nosso Deus, a gente tem coragem para enfrentar isso. E assim, no meio dessa bagunça, às vezes de coisas que nós não enxergamos, em cima do incerto, como foi testemunhado aqui, fé na vida financeira, fé no dizimar, fé no crer no que o Senhor podia fazer. É isso que nos traz transformação de vida. É isso que nos faz diferentes. É isso que nos muda por dentro. E isso é o mais importante. Case-se com Ele. O convite do Senhor é para que você se case com Ele. Porque Ele disse isso para você. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça, com retidão, com amor e com compaixão. Talvez você precise da falsa sensação de intimidade com alguém, mas o Senhor está dizendo, eu me casarei com você com justiça, com retidão, com verdade, com compaixão, com amor. É isso que Deus tem para oferecer para você. Só quem é casado, quem já liberou perdão para o seu marido, quem já recebeu esse perdão do seu marido ou da sua esposa, entende um sentimento assim. O Senhor, Ele já te perdoou. O Senhor te perdoa. O Senhor te conhece. O Senhor te vê. Ele te ouve. E no meio da nossa bagunça, da nossa rotina, a gente se pergunta tantas coisas, às vezes parece que é tão grandioso que a gente tem que alcançar como cristão. Às vezes parece que é tão difícil que a gente tem que alcançar. Ai meu Deus, será que eu vou chegar? Será que a promessa vem? Ai, será que Às vezes a gente quer fazer até um bom plano de carreira dentro da vida cristã.
Como sabe, se o ministério fosse muito importante, os lugares que a gente vai alcançar, mas o convite do Senhor é esse: case-se comigo. Se posiciona dentro do meu amor. Só se posiciona dentro do meu amor. Não é na força do seu impulso, mas é no seu posicionamento. Ele diz para você: eu me casarei com você com fidelidade. Eu me casarei com você. Você reconhecerá o seu Senhor. Eu vou te chamar de amada, eu vou te chamar de meu povo. Eu vou me reconectar com você. Ele contou essa história para dizer que mais para frente, anos depois, Jesus viria à terra e ele entraria no mercado escravo para nos comprar com seu sacrifício de cruz. Você só precisa desfrutar desse amor para que você amadureça dentro desse casamento. Para que a prioridade, a intimidade, a transformação de vida façam parte de nós. É muito legal participar de uma igreja, é muito maravilhoso. Sabe por que esse processo foi que me apresentou um Deus Pai, que tem me apresentado Deus Marido, que tem me feito entender o valor do perdão, que tem me feito entender o quanto Ele me ama, o quanto Ele me resgatou, e que as coisas boas que eu posso fazer para Deus nunca vão impressionar Deus, nunca vão chegar perto do que Ele pode fazer por mim. E sabe, para que a gente permaneça, para que cada dia mais vocês cresçam, para que esse lugar seja cada dia mais um lugar maravilhoso, onde a gente vai se reunir e celebrar o que Deus tem feito na nossa vida. Porque você passou tempo com seu amado durante a semana, você tem tido prioridade, intimidade, transformação de vida. A gente vai chegar aqui aos domingos e não mais se recarregar ou buscar a palavra-chave que vai virar a sua vida, mas a gente vai celebrar o nosso amado e o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. É o sacrifício que Ele derramou. Ele te amou. Ele te ama. Como nós cantamos aqui. Talvez a gente se sinta constrangido em algum momento em cantar que Ele me ama. Mas é essa a história de graça e de redenção que o Senhor tem para você. E acima de todas as coisas que a gente pode ser. Muitas vezes eu me preocupo e entro em crises por aquilo que eu sou e que eu posso me tornar. Por aquilo que eu ainda não sou. Como a pessoa da justiça, eu quero sempre acertar, eu não quero errar. Eu tenho pavor de errar. Às vezes eu deixo de fazer alguma coisa com medo de errar. Às vezes eu prefiro ficar no zero do que ficar no erro. Então eu fico paralisada. Há diversas crises. Há um interesse tão grande no inimigo de dizer para você que você não tem intimidade com Deus e que Deus não te ama. Que Deus talvez Ele goste de você, mas Ele está ocupado com fazendo a obra em outras pessoas porque Ele não está ouvindo a sua oração. Eu quero dizer para você, Ele te ama. E Ele disse aqui que Ele vai se casar com você, com fidelidade, com amor, com verdade. Ele é o seu amado. Ele te ouve, Ele te dá prioridade. Ele escuta o que você tem a dizer. Ele quer intimidade com você. Ele quer transformar e mudar a sua vida. E há mesmo o interesse no inimigo de dizer isso ao contrário para você. De dizer, talvez Deus não esteja me ouvindo. Talvez Deus não está ouvindo mais a minha oração. Ele não gosta mais tanto assim de mim. Talvez Deus está sem tempo para mim. E aí a gente começa a ter uma falsa sensação de intimidade ou de prazer no braço de qualquer outro amante. Naquilo que a gente pode conquistar financeiramente. No cargo que a gente pode exercer. No nosso trabalho com outras pessoas. Mas pessoa nenhuma preenche o vazio que há no nosso coração. Se há um vazio no seu coração, ele é do tamanho exato de Deus. Se há uma necessidade na sua vida, é o Senhor quem pode preencher. Se você teve um pai ausente, Ele vai ser esse pai. Se você acha que você não vai conseguir se casar ou encontrar um cônjuge que te ama, eu quero dizer para você, Ele quer se casar com você. E até que vocês sejam completos. Até que vocês sejam um. Esse é o convite de Deus para nós. Ele compara toda essa história para dizer, eu me casei e eu quero me casar com você. Eu te comprei com um preço alto. Porque o amor custa. E Ele te ama. E acima de todas as verdades do seu coração, acima de todas as coisas que você pode se tornar, Ele te ama. E essa é a sua maior identidade de alguém que é amado por Deus. Eu sempre tive muita dificuldade de desfrutar desse amor de Deus. Então, recentemente, o Senhor vem me despindo das coisas que eu acho que são boas. Ele vem me tirando essa sensação de que eu estou só acertando. Ele vem tirando essa coisa bonita, a performance bonita e dizendo para mim, eu só quero que você seja real.
Quando eu conheci essa igreja, quando eu passei a fazer parte da Poema, para mim era muito claro a verdade que esse lugar carrega, que essas pessoas carregam. Talvez não seja a mais bonita, talvez não seja a maior e melhor performance, mas a verdade. E é essa verdade que eu quero convidar você para viver. É essa verdade que eu quero te lembrar. Talvez um dia você foi encontrado, talvez um dia você queimou, talvez agora você está com dificuldade de queimar um pouco mais. Talvez as dificuldades começam a aparecer. Eu quero convidar você a se posicionar dentro do amor de Deus. Porque é esse convite que Ele faz para mim todos os dias. Quando eu tento chegar pelo que eu sei fazer, quando eu tento alcançar um lugar que eu mesma defini para mim, às vezes eu fico usando Deus, sabe, como só quem concorda ou discorda do meu plano. Então, eu vou jejuar só para ter a resposta, só o sim ou não de Deus. Eu vou orar só para que algo aconteça, mas tudo tem a ver com o que eu defini para mim. E num casamento, a gente precisa de uma troca. A gente conhece o outro, a gente passa tempo com o outro, a gente divide o plano com o outro. Qual é o plano que o Senhor tem para você? Jejue para descobrir o que o Senhor tem para você. Jejue para descobrir qual é o próximo passo que você pode dar. Jejue não para ganhar alguma coisa, mas jejue para você não perder o acesso que te foi dado de graça. Sabe aquela compra no mercado? Deus entrou, enviou Jesus, pagou o preço por você. Jejue para você não perder isso. Porque as vozes dos outros amantes são muito barulhentas e elas nos distraem. Mas peça para que o Senhor silencie essas vozes. Quero convidar você a se colocar em pé. Quero convidar você a começar essa oração com o seu amado. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor, com compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor.